Olá pessoal do Opção Play, hoje nós estamos aqui com o Paulo Sérgio, ele que é presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais de Goiás, o Sindifisco. Paulo Sérgio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Mayara. E estamos aqui, podemos expor para a sociedade, para todo o seu público, qual é a visão do sindicato, todo o trabalho que o sindicato tem feito nesses últimos tempos, especialmente nesse momento de crise que o Estado se encontra. A crise financeira de Goiás, ela tem sido falada e anunciada já há algum tempo. Mas a sensação que a gente tem é que desde que a gestão atual assumiu, é que esse cenário ele tem sido exposto com muito mais alarde. De fato, a crise financeira em Goiás é grave ou há um certo exagero por parte do governo? A crise é grave, mas essa crise está sendo colocada num patamar inadequado. A exposição dessa crise tem sido colocada de forma a inibir, inclusive, sugestões de solução para a crise. O que parece, o que nos dá a entender é que esse cenário de caos tem que ser mantido por algum tempo até que se consiga algumas alternativas, inclusive com socorro federal. Então tem se fomentado esse ambiente de caos. Sabemos que é difícil. O estado de Goiás, eu sempre digo, é como se fosse um paciente com uma forte gripe. Ele está febril, ele está com o corpo amortecido, mas nada que um bom remédio, um remédio adequado, que seria o quê? Incremento de receita, combate à sonegação, revisão das denúncias, que não venha resolver o problema. Soluções caseiras, com a equipe técnica que hoje o Estado detém, em especial falo em nome dos auditores do Estado, que são aqueles que têm a tutela do tributo, a fiscalização, a arrecadação, o planejamento, o desenvolvimento de tecnologias para aumentar a efetividade e a eficiência na arrecadação. Então, é um paciente com uma forte gripe que não há necessidade de colocá-lo no UTI, basta que dê o remédio correto. Agora a gente já está aí completando 2 meses de governo e até hoje ainda se espera um socorro vindo da União. Não chegou a hora de parar de esperar e realmente agir, tomar medidas internas aqui para recuperar o Estado? Concordo. O socorro federal, em algum momento ele virá, mas o que não podemos é paralisar o Estado nessa espera de um socorro, sendo que nós temos medidas, e o Sindifisco já fez essa proposição recentemente, de medidas de combate a essa crise, de autorrecuperação. Nós havíamos estimado ali um patamar de 8 bilhões de incremento de receita em 2 anos, após a avaliação dos técnicos da Receita Estadual, que se debruçaram sobre as propostas. Algumas se mostraram de difícil implementação, outras que não teriam resultado pelo menos nos próximos 2 anos, de fato, mas chegamos a 2 bilhões e meio, num cenário de déficit estrutural de 3 bilhões. Então, alguma coisa está errada. Ou quer, de fato, prolongar esse discurso de caos, e fechar os ouvidos para as soluções, ou de fato está havendo um problema de competência de equipe, de visão de equipe, e que eu não queria que fosse isso. Eu espero que seja apenas um movimento político no sentido de tentar convencer e sensibilizar o governo federal do que a gente está falando aqui de incapacidade técnica de quem está à frente. Agora, que soluções seriam essas? Quais foram essas propostas que o Sindifisco apresentou? Nós fizemos uma avaliação sobre os benefícios fiscais que hoje vigoram no Estado. Não atacamos nenhum dos benefícios, não atacamos no sentido de extinguir benefícios, porque nós entendemos que o Estado de Goiás ele é antes do programa de incentivo, de fomento ao desenvolvimento, e um Estado hoje desenvolvido, minimamente industrializado. Nós atacamos foram as aberrações, as distorções. Não tem cabimento uma empresa gerar, para cada emprego, o Estado abrir mão de alguns milhões em receita. Cada emprego, tem casos que cada emprego que
foi gerado nesse tempo todo, às vezes 20 anos de benefícios concedidos, e esses benefícios sendo até avançando no seu comprometimento de gerar poucos empregos, né? Não tem cabimento. E nós avaliamos essas situações, demonstramos que eles precisam ser readequados, né? Tem que ser feita uma modulação desses benefícios, né? Revisão dos termos de acordo. Não tem cabimento nenhum uma empresa receber um benefício, né? Um investimento financeiro de Estado e não ter uma meta mínima de recolhimento de ICMS. Empresas que acumulam créditos, que comercializam esses créditos sempre que surge a oportunidade, quer dizer, um crédito público que é disponível na mão do contribuinte, não pode, ele é crédito público, ele tem que ter todas as suas garantias que um bem público tem. Então, nós atacamos isso, falamos de taxação dos commodities, que o setor primário ele é praticamente desonerado, ele não tem nenhum tipo de participação, digamos assim, na contribuição para as receitas, inclusive para manter a malha de escoamento, a infraestrutura de escoamento na produção, né? Toda a questão ambiental também tem um impacto ambiental nisso. Então, nós estamos vendo os acidentes aí com as minas, com as barragens, né? E aquilo tudo ali sem nenhuma contrapartida, né? Deixa o dano e é desonerada a exportação e tudo vai para fora, né? Então, nós propusemos a criação de uma taxação dos commodities, como é no Mato Grosso, como é no Mato Grosso do Sul, que no Mato Grosso a estimativa para esse ano é de 1,5 bilhão de receita, né? Então, isso desonera a máquina, isso alivia a máquina estatal, né? Na questão do investimento em infraestrutura para escoamento da produção. Nós atacamos esses benefícios porque fazem mal, não é porque o benefício é ruim, mas esses excessos que por conta de ingerência política, acabou que algumas empresas hoje elas não recolhem ICMS. A padaria da esquina recolhe mais. O Simples Nacional recolhe de 3,5% do faturamento e empresas aqui recolhem menos de 1% quando recolhem. Então, ainda se utilizam desses créditos acumulados para ganhar alguns milhões, como se aquilo fosse um ativo, e não é. É um investimento financeiro que o Estado está fazendo para desenvolver, gerar emprego e renda, mas isso não pode trazer tanto para o Tesouro. Essa semana, em visita lá na Assembleia, a secretária de Economia ela levantou alguns pontos do seu plano de ação para incrementar a receita do Estado. Entre esses pontos, inclusive, tem a revisão das renúncias fiscais, a intensificação das operações, das fiscalizações, do combate à sonegação de imposto. Mas essas medidas internas, elas, com 2 meses de governo, elas já não poderiam ter sido implementadas? Já deu tempo para isso? Deveria, e não ocorreu até agora, porque a senhora secretária ainda não se reuniu com a equipe. Nós temos 2 meses de gestão e a senhora secretária não se reuniu com a sua equipe de auditores que irão dar vazão a esse plano de ação, caso ele exista. Os auditores nem têm conhecimento desse plano? Algumas chefias podem até ter, não sei se é o próprio plano de ação desenvolvido pelo governo passado, porque há quase 2 anos que nós estamos com o planejamento estratégico sendo estudado, sendo desenvolvido, provavelmente é esse plano de ação. Mas como implementar se há coisa de 1 semana ela trocou o superintendente da Receita? O superintendente está montando a equipe. Então, e nem mesmo ela se reuniu com toda a equipe. Nós temos delegacias em Jataí, em Porangatu, Goianésia, Rio Verde, nós somos 12 regionais, mas algumas tantas gerências e algumas tantas superintendências. E não houve, até agora, 2 meses de gestão, uma reunião de trabalho com sua equipe. Ou seja, acho muito difícil, né, que nos próximos meses a gente consiga algum resultado, salvo se for dada a autonomia para que o fisco trabalhe. Ontem nós estivemos com o senhor governador e fomos visitados no sindicato, o governador Ronaldo Caiado esteve no Sindifisco ontem, né, esteve conosco, uma reunião muito boa, muito produtiva, e eu queria até parabenizá-lo pelo desprendimento, né, e ali o governador ouviu algo que eu acho que ele não imaginava, que eram os auditores pedindo para trabalhar, pedindo infraestrutura,
pedindo para que seja ouvido dentro da pasta, porque nós não estamos participando do processo de desenvolvimento, talvez, desse plano de ação. Pessoas de fora estão decidindo como a Secretaria da Fazenda de Goiás tem que funcionar. Pessoas que não conhecem o funcionamento e a estrutura que aqui, historicamente, existe, né? As competências da Secretaria da Fazenda e do FISO. Pessoas de fora estão tomando decisões ao seu bel prazer, conhecendo realidades de outros lugares, mas sem interagir com a equipe. Então, ontem o governador, talvez até foi surpreendido, porque nós não fomos, ele não foi visitar, não visitou o sindicato para ouvir-se um pedido de socorro para pagar salário. Nós pedimos, sabendo da situação, sabendo que o Estado está em dificuldade e que a questão da folha é um problema, mas nós somos a solução do problema, parte dessa solução, digamos assim, né? E o fisco pediu para ele condições de trabalho, porque há 2 meses nós estamos sem sermos ouvidos, com a pasta paralisada, completamente paralisada, nenhuma decisão é tomada, nenhuma rotina administrativa foi estabelecida. Então, duvido muito que haja um plano de ação nas mãos da titular da Secretaria da Fazenda e de Economia hoje, a senhora Cristiane Schmidt. O que tem é o trabalho diário de rotina dos auditores que tem dado resultado mesmo num ambiente de insatisfação pelo desprestígio e indignação da forma como a pasta está sendo conduzida. Com esse diálogo com o governador, que o senhor citou agora, aquela decisão, aquele anúncio de paralisar, reduzir os serviços dos auditores, ela pode ser revista, está mantida a paralisação? Como está essa situação? A gente não fala nem em paralisação, né? O que foi decidido na nossa Assembleia dessa semana é que nós vamos reduzir a efetividade do nosso trabalho de algumas áreas. Essa decisão ela vai ter que passar por nova Assembleia, mas desde que a nossa reunião de ontem com a governadora tenha consequências concretas. Então nós temos até o final da próxima semana para ver tudo aquilo que foi discutido com o governador, que fez um compromisso diante de todos de trazer o fisco para dentro do processo, porque nós estamos alheios ao processo, trazer para dentro do processo para discutir não outras áreas do governo, mas aquilo que é a nossa expertise, que não seja alguém de fora que venha dizer como o fisco tem que trabalhar. Nós sabemos muito bem como o fisco tem que trabalhar. Então, as consequências dessa reunião de ontem, que nos deixou muito felizes, tem que ter ações concretas até o final da próxima semana. Até lá, inclusive, o pagamento da folha dos inativos, porque se quitou a folha dos ativos hoje, mas ficaram os inativos, e é preciso se resolver isso até o final da semana que vem, né? Então, a decisão de deflagrar o movimento no dia 11 vai depender mais do governo, do governador, né, e da secretária da Fazenda do que do próprio sindicato. Se chegarmos no dia 11, da mesma forma que estávamos até ontem, né, antes da visita do governador, a decisão é da categoria e o sindicato vai acatar aquilo que a categoria definiu. Essa questão salarial também tem causado grande revolta, né, entre os servidores. O governo anuncia uma coisa, volta atrás, anuncia outra. Essa questão de não conseguir pagar todo mundo dentro do mês trabalhado, como havia sido prometido. Dá para a gente entender que talvez o governo não consiga cumprir com o escalonamento do salário de dezembro também, que foi proposto por ele? O problema que ocorreu nesse mês de fevereiro dá um sinal da dificuldade que virá pela frente. Porque a justificativa para não pagar a folha de dezembro durante o mês de janeiro, como era esperado, inclusive pelos servidores, foi de que o governo ia pagar religiosamente em dia dentro do mês trabalhado, do holocaust, né, a partir daquele mês. Tanto que cumpriu-se no final do mês, pacificou um pouco a situação, porque as pessoas, os servidores viram, realmente ele cumpriu com a sua palavra, né? Vamos então negociar como vamos receber a folha de dezembro que já está vencida. Mas vem o mês de fevereiro e parte da folha não é paga, inclusive a dos inativos, né? Não conseguiu pagar. O que vem pela frente? Se nós temos um problema hoje de arrecadação para pagar a folha dentro do mês de fevereiro, e o mês de fevereiro é um mês curto, são 28 dias, vai repercutir na arrecadação que entra em março, porque a arrecadação que entra em março é fruto das operações de fevereiro. Se para de fevereiro já não deu para pagar,
a de março já não vai dar o fluxo de caixa para pagar do mês e mais dezembro. E isso vai cair também em abril, porque em março é carnaval no início do mês. Março tem menos dias úteis do que fevereiro. E isso vai repercutir em abril. Então, nos deixa apreensivos isso, a não ser que venha algum socorro externo, como esperado pelo governo, ou o governador mude esse estado de coisas, esse ambiente organizacional dentro da Secretaria da Fazenda, para que os auditores, sentindo-se valorizados, produzam. O problema que aconteceu este mês foi fruto desse distanciamento, porque tinham receitas para serem depositadas nesse mês, e pela paralisia da Secretaria da Fazenda, essa receita não entrou ontem, por intervenção do fisco. Então, essa falta de comunicação e de reconhecimento da importância do fisco, né, gerou esse problema do mês de fevereiro. E eu espero que o mês que vem nós tenhamos notícias boas o suficiente para que a gente trabalhe o mês de fevereiro, mês de março, perdão, e a gente consiga dar o retorno que o governador precisa, né? Nós estamos aqui para trabalhar. Ontem ele ouviu foi isso. Nós queremos, como ele próprio na sua fala disse que ele foi eleito por, né, e tem que responder a 6 milhões de goianos, nós auditores estamos prontos a servir os 6 milhões de goianos, desde que nos dê autonomia, nos dê ferramentas, nos dê estrutura e o reconhecimento que todo funcionário, servidor público, privado, não importa, inclusive em organizações sem fins lucrativos, todos precisam de ser valorizados. Então essa é a nossa missão nesses dias. A gente espera que medidas sejam tomadas e que a crise seja superada, né? Estamos prontos para acabar com a crise. Muito obrigada pela entrevista, Paulo Sérgio, seja sempre bem-vindo. Obrigado.